Bem, boa tarde. Eu quero, no início, dizer do meu grande contentamento por mediar esta mesa hoje, mesa que reúne dois grandes professores da literatura brasileira aqui na faculdade, e professores que todos nós admiramos e que certamente contribuíram muito na formação de muitos de nós que estamos aqui. Por isso eu vou me dispensar de uma apresentação mais convencional, não vou declinar os currículos dos dois, que seguramente todos nós já conhecemos, não é? E por isso já passo a palavra ao José Miguel Wisnik, que vai tratar de Machado de Assis e a psicanálise. Então, boa tarde. Obrigado pelo convite, parabéns ao Hélio e João Roberto por essa iniciativa. E, de fato, quero saudar essa oportunidade que a gente tem aqui de apresentar e ouvir trabalhos em andamento. E, muitas vezes, esse é o melhor estado de um trabalho onde ele continua, às vezes pela vida inteira, né? O estado de ruminação quase insolúvel. Eu confesso a vocês que há décadas que eu me faço a pergunta que eu vou apresentar-lhes. Mas que eu vi mesas ontem me levaram a andar um pouco nessas cogitações aqui. Eu parto de uma hipótese intrigante, que é aquela de que alguns escritos de Machado de Assis apresentam uma singular acuidade psicanalítica, que lhe é própria e diferente daquela de todos outros autores que eu conheça. Não se trata apenas de sua penetração nos desvãos da alma humana, por assim dizer, né? Afinal, nós sabemos que a literatura é a grande fonte da psicanálise, por isso mesmo é uma novidade em escritores fortes que a psicanálise esteja presente lá como finura da própria análise dos sujeitos. Mas é que, no caso de Machado de Assis, eu me refiro a momentos em que formulações teóricas aparecem entranhadas na ficção de maneira ferina e autocorrosiva, ou seja, as próprias teorias se autocorroem, ao mesmo tempo que apontam ostensivamente e fulgurantemente para modos de funcionamento psíquico. Então, aparecem narradores teorizantes ou personagens conceituais. A gente pode usar este conceito aqui de gentileza que ontem o João Adolfo invocou aqui. Mas narradores teorizantes ou personagens conceituais são marcantes em contos como o Espelho, Verbo Testamentário, o Alienista e o Cônigo Metafísico do Estilo, que é um conto de várias histórias, no qual eu pretendo me concentrar aqui, porque é o mais assintosamente psicanalítico avant la lettre, porque é o mais desconhecido e mesmo pouco frequente em antologias, e é aquele cuja formulação para mim, cuja leitura está mais em andamento para mim mesmo. Então, para pensarmos nesses narradores teorizantes, acho que é importante pensar na singularidade também do conto-teoria em Machado. Essa expressão foi usada por Abel Barros Batista, num texto que escreveu para a nossa revista Teresa, no número 67, dedicado a Machado de Assis. O texto dele que se chama Emenda de Sêneca, Machado de Assis e a Forma do Conto. Dizendo assim, muito sumariamente, Abel Barros Batista diz que se apresenta para os inventores do conto moderno, para autores que se colocam nessa posição de inventores de um gênero, o conto moderno, entre os quais se alinha Machado de Assis, se coloca uma questão, dizer, formal e de fundo, que é: como pode um retalho da vida, uma mera circunstância da existência, falar pela vida inteira? O que autoriza essa assunção
do momento particular a tamanho alcance geral. Segundo Abel Basso Batista, a arbitrariedade do gesto narrativo, aquele que recorta e, portanto, dá essa proeminência para alguma coisa que é da ordem do momento, do instante, de algumas horas, de algum dia, essa arbitrariedade do gesto narrativo precisa ser calçada por um narrador teorizante. Assim acontece muitas vezes em Machado de Assis. É uma teoria, mesmo descabelada, que compensa a carência de autoridade do autor que narra e do episódio que recorta. Ou seja, qual é a importância que um acontecimento pode ter? Esse acontecimento que tem repercussões tão irradiadas em tantas dimensões, é a teoria que acompanha a narração do episódio que faz, como o episódio ele mesmo, uma espécie de composto em que se une com que necessariamente, é uma necessidade interna, diz Abel Basso Batista, de que a narrativa se faça acompanhar de uma teoria. Bom, nós sabemos que no espelho, um narrador irracível, que não admite réplica, apresenta sua teoria da alma, conta o seu caso exemplar e se retira sumariamente de cena. Todos esses aspectos, o próprio fato dele recusar qualquer intromissão, e, portanto, sustentar tudo que conta na base da teoria que ele enuncia, e o fato depois de se retirar, deixando este efeito, além de ter a cena mesma um caráter psicanalítico, essa sessão curta, digamos assim, que termina no momento em que ela atinge seu ponto, nós podemos dizer que acontece nesse ponto algo que acontece em vários outros, especialmente no Cônego Metafísica do Estilo, e, é claro, no Alienista, onde esse personagem conceitual, Simão Bacamarte, testa sua teoria, ou suas teorias em movimento, aplicando-as aos casos mais triviais da vida cotidiana, e, como diz o texto, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Então, teoremas e cataplasmas, é exatamente disso que se trata, como se tivesse casos particulares, muito concretos, e teorias. Há, de algum modo, um abismo entre eles, mas estão fortemente associados, com um caráter cômico-fantástico, muitas vezes, e paródico. Bom, então, no caso do Cônego, que eu vou comentar um pouco mais em detalhe adiante, o Cônego Metafísica de Estilo, o narrador apresenta uma teoria, a teoria apresentada aponta para a sua própria derisão, porque é uma teoria malucada, então ela se faz e se põe em dúvida, mas sem deixar de ser fulgurante e antecipatória, entre aspas, de questões que serão mais tarde formuladas por correntes da psicanálise que não existiam, evidentemente, quando foram escritas por Machado. Estou colocando entre aspas a palavra antecipação porque vou relativizá-la depois. Mas, neste conto, nós vemos uma afirmação de uma teoria, insisto, uma malucada, mas uma teoria do inconsciente, na qual nós podemos localizar a temática da pulsão e suas vicissitudes, dos mecanismos de negação e denegação e repressão, da psicologia, da psicopatologia da vida cotidiana, da elaboração lírica. Tudo isso podemos encontrar naquela descrição que um narrador teorizante faz de um cônego que, ao escrever um sermão, embatuca num adjetivo e não sabe encontrar o adjetivo para o substantivo, e o narrador convida o leitor e a leitora a mergulharem no cérebro eclesiástico para ver como que ele está funcionando e como que ali
o adjetivo e o substantivo se procuram, e como que passando por uma série de instâncias eles chegam a se encontrar, e tudo isso faz parte do texto ao qual o Cônego escreve, embora ele não esteja consciente disso. Bom, por sua vez, portanto, eu insisto que eu vou depois retomar esse ponto, mas quero dizer que nos outros contos que eu citei, questões psicanalíticas aparecem às vezes de modo espantoso, tal como elas são vislumbradas. É o caso do espelho, porque ali nós temos a questão da constituição narcisista do eu, né? E sua vinculação ao espelho ou a um objeto externo no qual se projeta, que chama de alma externa, que pode ser um objeto qualquer. A alma pode estar em objetos materiais, na polca, no voltarete, num par de botas, numa cavatina. Esta questão da constituição narcisista e estruturalmente imaginária do eu, ela é o cerne da famosa postulação do espelho e a formação do eu, que aparece no contexto da psicanálise, quando Lacan apresenta de maneira litigiosa e escandalosa esse tema na altura de 1930, portanto, 50 anos depois que esse conto foi escrito. Eu não deveria me demorar muito nesse assunto, porque eu escrevi isso para o livro organizado pela Judith Rosenbaum, que está conosco, que é a Cleusa, o livro coletivo chamado Interpretações, Crítica Literária e Psicanálise. Ali tem um texto chamado Psique, Psiche, no Encontro dos Espelhos de Machado e Rosa. Mas eu não posso deixar de me referir ao fato aqui, para nos situarmos, que é no contexto da sua teoria da etapa do espelho que Lacan postula a ideia da imagem, a imago, como sendo objeto constitutivo da psicologia, na mesma medida em que a noção galileana de ponto material inerte fundou a física. Portanto, ele diz, a psicologia está fundada na paixão da alma por excelência, que é o narcisismo, e que se investe ali de um caráter fundacional, que impõe à sua estrutura todos os seus desejos, mesmo os mais elevados. E, portanto, quando eu tratava disso, sobre a figura conceitual do espelho, é que Lacan afirmou isso. Nós podemos considerar que uma análoga centralidade das síndromes narcísicas, tendo o espelho em seu foco de convergência, pode ser observada nos escritos machadianos por ocasião da sua famosa virada em torno de 1880, na própria estrutura do livro Papéis Avulsos. Neles, a fixação em objetos se constitui em verdadeiros complementos ortopédicos da insuficiência narcísica. A expressão é de Lacan, o espelho como um complemento ortopédico da alma. E no Machado de Assis nós vemos nessa altura toda sorte de complementos ortopédicos. Os sujeitos estão, atravessam os pontos. Tá? O alienista pulula em exemplos, mas muitos outros, evidentemente, a teoria do medalhão, verba testamentária, sem faltar nenhum, mas tudo isso convergindo para o espelho propriamente dito. Portanto, são complementos ortopédicos dessa insuficiência narcísica a farda de Jacobino, como o Emplácio das Cubas. Os dois, aliás, morrem, ambos de serem salvadores da humanidade, quer dizer, postuladores de uma verdade universal, que, no entanto, passa a ser a causa-mortes de cada um, o Plácido de um e vamos dizer, a própria busca sem fim do fundamento da psiquiatria, que afinal acaba se voltando para o próprio psiquiatra, quando ele se vê na situação de se retirar para analisar-se ele mesmo e, portanto, para, digamos assim, que o psiquiatra está às portas da psicanálise. Não deixa de ser um bom resumo do alienista dizer
que ali a busca pela identificação das psicoses acaba produzindo uma proliferação de sintomas neuróticos. E o sintoma neurótico, em suma, está identificado no próprio analista, que constata que ele não pode analisar ninguém se ele não se analisar, e nesse ponto que ele para e morre. Então, não deixa de ser, como eu disse, a psiquiatria as portas da psicanálise. Esta questão está posta no alienista. E em todos os casos, por essa síndrome, pode-se dizer, doentia de se ver confirmado pelo olhar do outro, a que eu vinha me referindo. Nós podemos dizer que esta posição do espelho numa problemática desse tipo poderia ser apenas uma metáfora ou uma alegoria conceitual, mas ela é também a leitura de um modo de funcionamento do sujeito na sua relação com o espelho, que põe em causa a própria constituição do eu e o seu autorreconhecimento. Lacan diz que no período de 6 meses de idade a 1 ano e meio, o infante se vê tomado por uma etapa, por um estágio, um espelho que consiste na descoberta de que há um olhar do outro que responde ao dele. E o espelho é, por excelência, o objeto que faz isso, que se distingue entre todos por interagir, por responder, mais do que como uma metáfora do eu, como uma metonímia dele, porque a criança, antes de saber que ela é ela, tem algo no mundo que responde a ela, que interage com ela, e isto provoca uma espécie de ligação jubilosa com aquele objeto, que ao mesmo tempo se relaciona com as angústias que esta criança, que é um feixe desconexo de sensações de prazer e de dor, ela encontra algo que anuncia uma gestalt, que ela possa se ver fora dela, na verdade. Em resumo, a criança só constitui um eu porque ela tem este outro. Portanto, ela é primeiro ninguém, nesse sentido de que há um não eu, que depois, portanto, um nenhum, que é depois 2, para só então ser um. Quando se constitui o eu, ele está formado por essa estrutura paranoide, de um outro, que o constitui. Por isso mesmo, esse tecido é um tecido frágil, sujeito a que um fio puxado descosture. No Contos de Machado de Assis, nós temos uma leitura desta relação constitutiva com o espelho, que se faz a contrapelo, porque Jacobina parece ser primeiro um, mas diante do espelho, quando abandonado ali, só sós com o espelho, ele se vê na situação de temer olhar no espelho para não se ver 2, e quando ele finalmente se decide a ver, ele vê nenhum. E a recomposição irônica, como nós sabemos, é uma recomposição que se faz pela farda, pela reconstituição da farda da imagem, que parece como cura, não é? daquela falta, e que, no entanto, expõe, digamos assim, o real de uma ilusão aos outros. É isso que o narrador faz, e assim que, quando ele retira, ele deixa para os outros, no sarau metafísico de Santa Teresa, ele deixa essa questão da insuficiência constitutiva do sujeito, constituído sobre esta falta e, portanto, dessa alma que lhe falta. Bom, o conto, no entanto, é mais complexo do que isso, porque podemos dizer que Jacobino não poderia contar essa história se ele não tivesse se descolado em alguma medida da farda, ou seja, é só porque ele pode atravessar o sintoma. Nós podemos dizer que Jacobino é uma espécie de Bacamarte analisado, ou seja, há uma autoanálise que lhe permite, né, mesmo exibindo todos os sintomas de um mundo patriarcal e autoritário, ele é capaz de contar a sua história, porque ele é capaz de se descolar dela, porque o ensinamento da teoria do medalhão
por outro lado, do pai para o filho, é que ele não se descolhe nunca, não é? Daquela imagem constituída, né, do espelho fixado no medalhão, porque é ali que se abriria a fresta perigosa da insuficiência irônica e em suma, afinal de contas, que é aquilo que denunciaria o indesejável, como se diz ali em verbo testamentário. Sobre isso ainda, é importante dizer que o escrito de Lacan, A Etapa do Espelho, ele é acompanhado no livro Os Seminários de um outro texto chamado Agressividade em Psicanálise, e é praticamente um corolário de O Espelho. Agressividade em Psicanálise é o texto que diz que é justamente a fragilidade da alienação da imagem do sujeito, a estrutura rivalitária que tem ali, em que o outro é sempre objeto de admiração, inveja, de amor e de ódio, essa tensão agressiva inerente à constituição do eu do espelho, que faz com que isso se desdobre em situações de agressão, de ataque ao outro. Olha, nós nos lembramos que no livro Papéis Avulsos, mesmo onde está o espelho, tem o conto verbo testamentário, que é o acompanhamento ao longo de toda a biografia de um sujeito, de um fato que é a aparição de um outro menino que tinha uma fardinha de alferes que ele rasga brutalmente. Portanto, a mesma farda de alferes vem para, vamos dizer, completar, suplementar a ideia de um sujeito constituído sob o espelho que, ao mesmo tempo, é capaz de agredir a imagem do outro quando ela parece lhe faltar. Então, curiosamente, a etapa do espelho está para a agressividade da psicanálise dos escritos de Lacan, assim como o espelho está para a verba testamentária em papéis avulsos. Há uma articulação entre esses dois textos, que é que João Gledson corrobora essa hipótese no seu livro Um Novo Machado de Assis, quando ele diz explicitamente, comentando essa minha hipótese, que os dois contos foram os últimos do livro a serem escritos, um logo depois do outro, como se fechasse um processo, um publicado a 8 de setembro e outro a 8 de outubro de 1882 na Gazeta de Notícias, fechando o livro, como eu disse, e juntos, né, escritos ali ou publicados muito próximos. Então, essas coisas são espantosas, intrigantes em Machado de Assis, né? E eu vou saltar aqui o comentário que estaria sobre o alienista e a história da loucura de Foucault, que também, toda a história da loucura de Foucault é baseada no fato de que a psiquiatria só pôde surgir com o advento da Revolução Francesa e é criada, inventada imediatamente após a Revolução Francesa, sem comentário pelo fato de que o alienista é todo fundado na imagem da Revolução Francesa, uma Revolução Francesa em Itaguaí que não tira nada do lugar, no final das contas. Em suma, precisa pensar Machado de Assis como um analista na periferia do capitalismo também. Se pensarmos que a questão em suma, essas relações estão sugeridas ali entre centro e periferia, e ao mesmo tempo fundadas numa relação que envolve a discussão das relações entre psiquiatria e psicanálise. Muito bem. O conto Cônego Metafísica ao Estilo é um conto que, sabidamente, publicado na Gazeta de Notícias em 1885 e no livro Várias Histórias em 1896, ele está ligado à possível leitura ou contato que Machado de Assis teve com o livro de Eduard von Hartmann, chamado Filosofia do Inconsciente, cuja tradução francesa de 1877 consta da biblioteca de Machado de Assis. O inconsciente estava na moda
na Europa nos anos 1870 e 1880. Então não se trata de que Freud inventou o inconsciente do nada. Freud deu a mais revolucionária, a mais articulada, a mais aguda, a mais influente e canônica, no fim das contas, versão das teorias do inconsciente que então populavam. Muitas vezes eu perguntei, como é que é possível, de onde que Machado tirou esse inconsciente aqui, ou essas coisas todas? De onde tirou? Essa é uma pergunta, essa é a pergunta importante. Segundo os nossos hábitos explicativos, nós encontramos fontes, nós vamos às fontes. Né? Claro que nós temos todo tipo de fonte, a tradição luciana, que tem profundamente a ver com isso. Acho que o Elogio da Loucura é um livro fundamental para isso tudo. Os moralistas franceses, por sua vez, a teoria do inconsciente da época, a sátira, o cientificismo positivista do seu próprio tempo, mas tudo isso é vazado por observações de uma precisão que nós diríamos antecipatórias, mas se disséssemos antecipatórias, estávamos postulando que tudo isso serve para desaguar na psicanálise, a psicanálise ficaria ali como se fosse um ponto de chegada. No entanto, não é disso que se trata. O que acontece é que Machado de Assis, por todas esse conjunto de vertentes literárias de pensamento, por uma singular capacidade de observação reflexiva, muito original, muito invulgar, entre autores que nem souberam da existência da psicanálise, ele vai fundo nessas questões aqui. Então, quando a gente, às vezes, diz, não, mas é porque ele leu o Hartmann. Mas eu fui ler o Hartmann. O Hartmann não tem nada do que está no Machado. Claro que tem certamente a ideia de que o inconsciente está na moda, de que se trata, o Machado pegou do livro esse clima, essa atmosfera, mas ele vai aos pontos de uma maneira que o livro do Hartmann está muito longe de sonhar atingir. Então, de fato, não se trata disso. Bom, o ponto narra um idílio psíquico em que o padre, como eu disse, está escrevendo o sermão, o cérebro embatuca num adjetivo que não vem. O narrador convida, então, o leitor e a leitora para irem a revirar a mente do cônego à procura dessas pistas, desses chamados, dessas iscas que a mente produz, procurando achar uma palavra que seja compatível, né, com a outra, o substantivo já escrito e o adjetivo por escrever. O narrador anuncia que ele mesmo está escrevendo uma nova teoria psicológica, que é uma obra magna que ele mesmo está em vias de formular, e que se trata de uma teoria do inconsciente em andamento, rezando que o estilo tem motivações libidinais. Isso não está em arte, e que alinhadas nos recônditos da psique. Quando um padre está escrevendo, é uma sexualidade inconsciente que está movendo as palavras, porque as palavras se amam, as palavras têm sexo. É isso que o narrador diz. Né? Acreditas nisso, minha leitora? Confessa que não entendes, minha leitora. E a leitora responde, confesso. Então, mas elas têm, portanto, um fundamento libidinal, que é dito sem repulsos. É o sexo que comanda secretamente o curso das palavras. E por isso, o sexo, ou a busca inconsciente entre o adjetivo, o substantivo e o adjetivo, é entre Silvio e Sílvia, que vem de hemisférios diferentes do cérebro, movidos por algo que nós podemos chamar pulsão. Há aqui um burburinho de ideias que mal deixa ouvir os chamados. Percamos de vista o ardente Silvio, que lá vai, que desce, sobe, escorrega e salta, elevado de uma força íntima que não pode resistir. Quando a gente lê a pulsão e suas vicissitudes no texto Metapsicologia de Freud, quer dizer, é uma
postulação de um Eros, no Hartmann a gente vê uma entidade metafísica, que é o Eros, que é inconsciente. Mas não, um funcionamento psíquico, o lugar onde se encontra o somático e o psíquico, e que vem dessa maneira ardente, não é? No imenso desvão do espírito, e atravessa níveis pré-conscientes e conscientes, porque tudo isso está como fragmentos de textos da memória do padre, acionados pelo ato de escrever. Então, além de ser uma teoria do inconsciente libidinal, é uma teoria, uma confissão camuflada sobre o processo da escrita literária. Eu acho que poucas vezes, em Machado de Assis, um texto se aproxima de tal modo do próprio processo da escrita, um processo criativo. Porque é interessante que esse cônego é um exemplo raro na galeria machadiana de anti-medalhão, que tem horror a aparecer, mesmo que um homem célebre anunciado a contradança dele mesmo, como ornamento do clero brasileiro. E ele escreve, depois, passado o desgosto de ter sido chamado de clero, ele passa a escrever com amor, ou com tesão, podemos dizer, depois de que, quando ele passa a trabalhar no texto mesmo. Quando falta o adjetivo, ele poderia pegar qualquer um, se ele fosse um retórico qualquer, mas não. Esta procura da palavra tem uma verticalidade que, por isso mesmo estou dizendo, faz parte de um processo da escrita literária que está figurado aí nesse personagem conceitual. E ele mesmo diz que o conúbio de Silvia com Silvia está fadado a se sacramentar no estilo. A obra final é o casamento de Silvia e Silvia, quando acontece. Mas a escrita é o processo. Tem um momento do conto em que ele posterga, como ele não está achando a palavra, ele vai pensar em outras coisas, mas aí ele ouve a fala de um papagaio, ouve o piano tocando ao longe e tal, e se esquece de Silvia e Silvia. Mas Silvia e Silvia não se esquecem de si e continuam. Poucas vezes uma formulação do processo inconsciente na sua relação com a linguagem, acho eu, é formulado com essa tal agudeza. Isso avança para a região mais profunda desse desvão imenso do espírito, onde estão os germes e os detritos, os rudimentos e os sedimentos, o vasto mundo incógnito, em que se divisa uma espécie de trabalho do sonho, no sentido freudiano, condensações e deslocamentos. Coisas e homens amalgamos. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica. Mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Ou seja, não é tentador ver nessa rosa edípica, inacessível, algo como ausente de todos os buquês, né? A poesia, em soma. Mas no fim dessa viagem está essa rosa materna como objeto ausente. A coisa chega lá e volta, eu já estou tratando, e volta para e o caminho de retorno à consciência, tudo isso, só mesmo lendo o texto, esse texto tem uma dimensão poética. Os embriões e ruínas aparecem citados no poema de Carlos Drummond de Andrade, um bruxo com amor, quando ele vai fazendo ele mesmo uma antologia. Esse é um momento de poesia, né, por excelência, e afinal, Silvio se encontra, porque o adjetivo se encontra com o substantivo. Eles podem ir para o prelo, que seria como se fosse o altar do casamento do estilo, caso o autor resolva corrigir os seus escritos, o que não se sabe. O que é esse negaceio entre publicar ou não publicar é característico do autor Machado, na verdade. Os prefácios de papéis avulsos, do próprio Várias Histórias, Páginas Encolhidas, são sempre relativizando se aqueles pontos têm interesse, se mereceria publicação ou não, vai lá com alguma concessão, etc. É o mesmo negaceio desse padre escritor, e todos que ficam de fora, e afinal, bom, em suma, tudo isto pode-se dizer, então, que
insisto, acho que já ficou dito o quanto essas questões postas aqui vão muito a fundo numa percepção do que seria formulado depois com questões da psicanálise. Né? É como se fosse Machado parodia Hartmann e acerta em Freud. Isso, para fazer isso tem um arsenal dessa observação dessa, que é o intrigante dessa singularidade que, em suma, não sabemos não explicar. Mas, em suma, para terminar, juntando com o que foi dito ontem aqui, a teoria psíquica do inconsciente é por esse narrador que conta um pensamento sem autor. Né? Ontem o Hansen falou aqui que, a certa altura, Vieira, quando fazia o Sermão de Santo Antônio, ele diz: eu tive um pensamento, mas esse pensamento não tem autor, não tem autoria. Naquela altura, né, todo pensamento precisava ter autoria, todo pensamento era uma citação. Aqui nós voltamos à questão do conto-teoria do ponto de vista do conto moderno. O conto moderno é justamente ao qual falta autoridade. Ele tem que inventar uma autoridade que é aquela de fundar uma teoria. Né? E essa teoria, então, nós temos aqui um pensamento sem autor, que é uma psicanálise sem psicanálise. Psicanálise ainda não existia. Né? E que encontra justificação no anúncio tresloucado de uma futura teoria do inconsciente, que ele anuncia que virá a ser publicada, será introduzida em todas as escolas, será publicada em livros encadernados de prata fosca, com ornatos, em suma, serão consagrados, serão canonizados. Essa teoria do inconsciente agora, que passa por maluca, mas que vestirá a japona da verdade comum, a do senso comum. Em suma, ou de uma futura teoria do inconsciente que é autorizante do narrador, que autoriza, ele não se baseia numa autoria, ele anuncia uma autoria que virá, né, e que vem dele mesmo, mas de uma forma que ao mesmo tempo ironicamente desautorizada pelo caráter amalucado dela. Então, curiosamente, nós podemos dizer que Machado de Assis inventou a psicanálise antes dela existir e riu dela antes dela existir. Então, se trata simplesmente que ele é precursor da psicanálise, através de um procedimento que lhe é muito próprio, que é justamente identificar, corroer os discursos ali onde eles assumem o lugar de verdades consagradas e perdem a pulsação. Portanto, é ali que a psicanálise é adivinhada e objeto deste riso, nesse texto, vamos dizer, cômico-fantástico. O narrador é autor de algo que não existe e que só a ficção inventa. Boa tarde a todos. Eu também quero parabenizar o Hélio, o João Roberto e a Biblioteca Brasiliana pela iniciativa desse evento. Quando eu vi a multiplicação de falas e de mesas sobre Machado de Assis em 3 dias lotados, né, de atividades, eu pensei, desta vez o Machado não escapa. Porque a rigor, há sempre a impressão de que depois de lido o Machado ainda ficam as questões todas abertas para resolver, né? E é preciso que a gente entre nessa resolução fazendo nossas escolhas. É o que tem marcado a bibliografia crítica de Machado. Uma série de leituras controversas, muitas delas fundamentadas plenamente e que abrem para diversas possibilidades de leitura. Eu fico me perguntando se esse caminho tão válido, tão múltiplo, não se deve a um processo que ele emprega, entre outros, mas acho que esse como força principal na confecção da sua obra, que é o processo da relativização, do relativismo. O relativismo já foi bastante apontado no Machado, mas acho que é interessante a gente ver como é que ele funciona, digamos, no miúdo, nos contos, em passagens
e que efeito, sobretudo, que efeito ele deixa aos leitores, né? Eu sinto que nos meus alunos de graduação, sobretudo, os jovens alunos, depois da leitura de muitos contos, há uma perplexidade quanto que posição tomar diante disso. É como se eles estivessem diante de alternativas que não são excludentes, mas também não se combinam muito e que são válidas, cada uma por si mesma, numa certa direção. É desse relativismo que eu acho que se trata quando o Machado, por exemplo, postula no Brás Cubas, pela voz do Brás Cubas, essa frase simplesinha e sintética de um grande relativista. Mas que diacho há absoluto neste mundo? Perguntar pelo absoluto desconfiando dele seria, em princípio, desconfiar de qualquer certeza, né? Por isso mesmo, os relativistas não têm grande prestígio na história da filosofia, né? Os relativistas são tidos como pensadores que improvisam, que não têm convicções, que se perdem em derivações. E, no entanto, eu acho que o Machado usou de uma forma tão inteligente e tão ativa desse relativismo, que ele coloca o leitor numa posição verdadeiramente política, que é a condição de ter que escolher entre opções apresentadas com a mesma lucidez. Quando ele apresenta com a mesma lucidez posições contrárias e sai de cena, tal como o narrador do espelho sai de cena deixando os seus interlocutores perplexos, né? Quando ele faz isso, o efeito que nos sobra é o efeito de uma escolha. E isso não é absolutamente sinal de absenteísmo ou de ceticismo. Me parece que é um traço altamente político do texto machadiano, altamente provocador, que por muitos anos foi mal entendido. Ele foi tido como um autor algo cinzento, um pouco dissoluto nas expressões, ou então, ao contrário, ele era um grande retórico, capaz de grandes tiradas de estilo, e a gente encontra, de fato, algumas avaliações do Machado que surpreendem, como essa do Graciliano Ramos, quando perguntado, em 1937, considera Machado de Assis um caso de genialidade? Resposta do Graciliano, que nos surpreende hoje: certamente que não. O que mais me distancia em Machado é o seu medo de definir-se, a ausência completa da coragem de uma atitude. O escritor tem o dever de refletir sua época e iluminá-la ao mesmo tempo. Machado de Assis não foi assim. Trabalhando a língua como nenhum, poderia ter feito uma obra transitável às ideias. Todos os defeitos todas as restrições que Graciliano aponta na época sobre Machado são, na verdade, hoje revertidas em vantagens do Machado, né? Na verdade, o Machado é aquele que faz uma obra que é perfeitamente transitável às ideias. Na verdade, o legado dele está em ser permanentemente atual, na medida em que os valores que ele coloca em cena nos seus escritos ficcionais são valores ao mesmo tempo iluminados, mas não escolhidos. Eles ficam, digamos, em aberto para que o leitor se posicione diante das supostas hesitações do narrador, as chamadas ambiguidades, né? Que são mais do que isso. A meu ver, se constitui uma verdadeira estratégia de apresentação daquilo que Machado considera, talvez, um grande embate da civilização, que é o embate que está dentro de nós e um pouco fora de nós, um embate entre natureza e história. Tem uma frase do David Hume, do Tratado da Natureza Humana, uma frase simples, sintética, que eu acho que resume um pouco da posição que eu queria ressaltar no Machado, que é a seguinte: fundamentar na experiência humana o conhecimento da nossa natureza. Quando eu leio contos do Machado, eu sinto que ele está ao mesmo tempo promovendo essas duas instâncias de conhecimento. Ele fundamenta numa experiência humana, numa experiência histórica, algo que se coloca como natural. Eu acho que nós temos uma tendência, talvez contemporânea, de deixar de lado
a natureza nossa, os nossos impulsos, os nossos instintos e tratar da sua resolução imediata como história. Acho que o Machado se recusa a esse processo de tradução do instinto em história. Ele talvez prefira conservar na dimensão que cabe a cada uma dessas instâncias a força da natureza e a força da história, fazendo com que ambas se convertam por vezes uma na outra, ou às vezes se separem, e fica de tal modo difícil a gente arbitrar qualquer coisa que a nossa interpretação fatalmente nos interpretará em função do vazio ou da mobilidade de valores que o Machado promove. Isso mostra que o Graciliano não estava falando de uma bobagem, imagina, na sua época. Na sua época não havia a devida consideração do relativismo machadiano, o que significa que nós estamos lendo a cada geração um novo Machado. O Machado não termina, ainda não terminou, está muito longe de terminar. E eu queria, para ter um pouco de ponderação, de uma âncora a essas minhas observações sobre o relativismo dele, eu queria situar em alguns pontos, assim, muito rapidamente, como é que o Machado faz a natureza e a história transitarem, se espelharem e muitas vezes deixando-as em seus campos de mútua contaminação, prontas para serem equacionadas pelo leitor, que ficará pasmo diante das suas opções, né? Não é à toa que, modernamente, nós temos duas grandes interpretações do Machado que caminham em direções muito diversas, né? Uma que consagra o Messi na periferia do capitalismo, onde a história entra de corpo inteiro, e uma outra que se chama o enigma do olhar, que verticaliza uma interpretação do Machado a partir das ideias de consciência, de espírito, de personalidade, de comportamento. Na verdade, quando eu falo das duas posições para os meus alunos, eles me perguntam com quem o senhor fica, eu vou dizer, eu vou ficar em cima do bolo. O Machado, ele alimenta essas duas e muitas outras possibilidades, sem que necessariamente nós tenhamos que jurar por alguma delas. Eu acho que esse mérito que ele tem do descortino das contraposições que a humanidade vive, sobretudo a partir do confronto entre história e natureza, isso acaba fazendo com que nós, tenhamos a premência de alguma escolha, né? Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa em função de uma ética, por exemplo, de uma moral, de uma política, a menos que eu queira me conservar no poço do relativizador absoluto, eis o paradoxo, né? Quando eu digo que há um determinismo e há um relativismo, é que o Machado joga toda a sua força, e ele tem muita força, esse narrador, né? Ao afirmar as suas posições de relativização. Não que ele as explicite assim, mas ele faz o leitor sentir a gangorra dos valores em questão, né? Está no Dom Casmurro, por exemplo, uma frase que, a meu ver, também resume um pouco essa sua consciência de interpenetração entre história e natureza. Está num dos capítulos em que ele trata do personagem Manduca, que é uma passagem absolutamente admirável, é quase um discurso dentro do romance do Casmurro, mas é ao mesmo tempo uma passagem vibrante para mostrar como é que a história geral, a guerra da Crimeia, por exemplo, pode repercutir na consciência de um leproso que está à morte na rua de Mata-Cavalos. Que história, que sentido ganha essa história monumental filtrada na rua de Mata-Cavalos por um rapazinho pobre que está à morte diante de um rapaz rico, vivo e cheio de amor e de capítulo? Isso dá um desequilíbrio na relação entre ambos, que, no entanto, se encontram por meio de uma polêmica. O Manduca, o leproso, convida o Bentinho a defender as suas posições, se ele for capaz, porque o Manduca, ele é a favor, ele é contra a entrada dos russos em Constantinopla, que é uma das posições da guerra da Crimeia, né? E o Bentinho, que é mais invasivo, mais hostil,
Ele é a favor da entrada dos russos em Constantinopla. Essas relações que o Machado vai semeando ao longo da sua obra, dá em frases como essa, que eu prometi a frase, eu não falei, né? A natureza, como a história, não se faz brincando. É um chamado à ordem, me parece, para que nós hoje consideremos sempre a possibilidade de que a natureza em nós, ela é premente, ela faz política, ela pode escolher terrores. Nossos instintos são terríveis, o Machado jamais duvidou disso. E em vários pontos ele promove um tal sistema de relativizações desses valores que fazem a gente ficar, por exemplo, em situações assim. Tem um conto chamado O Enfermeiro. Na abertura do conto O Enfermeiro, ele já alivia o narrador, que é o enfermeiro improvisado, diz: não maltrate a arruda se lhe não cheira a rosas. Estamos no campo da natureza, né? Trata-se de plantas. Mas o conto fala de moralidades, ele fala de escolhas éticas. Esse enfermeiro, ele vai matar o seu paciente, que é um coronel brutal, que o maltrata, e ele, eu diria, com toda a razão, acaba matando esse coronel. O problema é que o coronel lhe deixa a herança, já tinha feito o testamento, lhe deixando uma herança imensa. E a questão do Procópio, que não é um indivíduo inteiramente pérfido, ele tem ainda uma reserva moral, o Procópio ainda precisará pensar no que ele fará com essa herança que ele recebeu da sua vítima. A ironia não deveria ser mais profunda. Claro que ele quer receber a herança, e claro que ele também não quer ter remorsos. Como equilibrar a vantagem capitalista da culpa moral, da culpa pecaminosa? Pois ele consegue. Ele vai dando trapos à bola, ele vai construindo um raciocínio em que ele transforma aquele crime num fato, o fato numa eutanásia, a eutanásia num ato de misericórdia, e no final das contas, por que razão ele deixaria de tomar posse de uma herança que acabou fazendo por merecer? Ele constrói a sua absolvição pelo interesse. E o conto termina da maneira mais provocadora que eu conheço, quando se trata de acusar o sistema capitalista, que é este: bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. O Procópio, ele se apresenta no início do conto como alguém que copia os escritos de um padre, os escritos supostamente teológicos de um padre. Fiz-me teólogo, quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói que me dava por isso casa e comida. Só que ele acaba sendo um teólogo a propósito, né? É o teólogo que vai ao sermão da montanha para reformar uma das bem-aventuranças nesse nível. Na noite de Almirante, no outro ponto, a natureza vai aparecer, agora não sob a forma propriamente da natureza, mas como se fosse um álibi para a mulher que, tendo feito um juramento de amor com o seu namorado, que ia ficar muito tempo numa viagem de instrução, ele é um marinheiro, no entanto, ela sucumbe a uma outra relação e acaba quebrando o juramento. Quando ela quebra o juramento, ele começa a se justificar depois para o marinheiro que voltou. Ela apenas obedeceu às leis do coração, que as coisas mudam. E a vida é assim, a vida é feita de mudanças. Aí o narrador interfere para dizer: vede que estamos aqui muito próximos da natureza. É uma natureza que se traduz pelo aspecto da necessidade. Ela sentiu a necessidade, o desejo de outra coisa que já não era mais o juramento. O juramento foi um compromisso que, como diz ela, era verdadeiro enquanto ela o fez. Quando eu jurei, era verdade. O professor Bose lê este conto e fica particularmente indignado com essa ideia de que a natureza escolheu o Genoveva. E pergunta por que seria menos natural o comportamento do marujo que foi fiel ao seu amor.
acho que o Machado responderia, porque ele não agiu de acordo com a primeira necessidade, que é uma necessidade natural. Aqui em Genoveva se curvou sem a menor culpa, ela não tinha a menor necessidade de se desculpar. Veja que estamos aqui muito próximos da natureza. No quanto à causa secreta, nós temos como protagonista um sádico terrível, um sádico profissional, muito rico, que resolve fundar uma casa de saúde, contratando um médico que está muito interessado no comportamento dele, porque numa casa de saúde se sabe que vai ter um vasto playground, né, para se divertir com as dores e com os gemidos dos doentes e dos cães que ele vai praticar anatomia, etc. Pois bem, como Machado trata esse homem, que aliás se chama Fortunato, tem fortuna no nome, né? Ele vai dizer que este homem, ele tinha uma natureza tal, uma índole tal, que o que ele fazia era aquilo que ele tinha que fazer. Alguns gostam de uma sonata de Beethoven, outros preferem torturar um ratinho. A questão da tortura e a questão do prazer estético ficam no mesmo plano. E quando o Machado diz que houve, no caso do Fortunato, apenas uma troca de teclas da sensibilidade, essa expressão que ele usa, é como se ele dissesse, nele a natureza falou e ele respondeu. Mas, mais do que isso, como ele é um homem muito rico e tem prestígio, ninguém vê nele o sádico, vê o homem rico de prestígio, e todos o aplaudem quando ele funda a casa de saúde. São recados assim que o Machado vai dando, né, para mostrar para nós que, dependendo da angulação, você pode tratar, no caso de sadismo, como uma troca de sensibilidade. A natureza caprichosa fez alguns assim e outros assado. Isso pode ser revoltante, pode nos trazer indignação, mas certamente nos traz a obrigação de estudar o caso, né, de entender que tipo de comportamento se pode espelhar numa relação como essa. Quando eu dou esse ponto para os alunos, eu confesso que eu dou com um certo sadismo, eu sei que eles vão ficar chocados com a questão, eu acho que é bom que se fique chocado às vezes com barbaridades como essas, que fazem pensar no próprio conceito da barbaridade, né? Não nos custa nada sondar o que há de bárbaro dentro de cada um. Machado não tem medo disso. Mas como ele é muito esperto, ele filtra isso, como se não tivesse nada a ver com isso. A distância do narrador é que é muito provocador. Ele age como se estivesse contando amenidades. E as amenidades dele custam isso. Tem um momento em que ele escreve uma crônica chamada O Autor de Si Mesmo, que o Hélio já analisou, né? O Autor de Si Mesmo é a história de um menino que foi jogado pelos pais aos 2 anos de idade numa estrebaria e foi bicado pelas galinhas até a morte. Essa crônica se chama O Autor de Si Mesmo. É como se o Machado nos dissesse: você sabe por que esse menino morreu aos 2 anos, com essas picadas, nesse estado de dor? Porque ele é o autor de si mesmo. Ele quis nascer. E aí invoca Schopenhauer, que com a vontade da natureza forneceria, digamos, o elemento propulsor do Abílio, o menino. Né? E contrapõe a figura de Schopenhauer à figura de Hegel, que é uma figura da história. Schopenhauer está falando da vontade da natureza, que pode trazer a morte, que pode trazer a frustração, que pode trazer a dor, certamente traz a insatisfação. E Hegel está falando de uma história que tem culminância no espírito absoluto. E aí o Schopenhauer diz assim, o Schopenhauer fala do Hegel como a peste do Hegel. Esse é o homem da natureza acusando a dialética histórica, né? E há coisas mais sutis, né? Que fazem a gente pensar em como Machado tinha um olhar clínico, pelo qual, a partir de pequenas situações, ele conseguia extrair grandes análises. Né? No caso de uma obra-prima, que é a Missa do Galo, nós temos lá uma figura feminina, Dona Conceição, que é apresentada assim com o maior dos pérdios. Né? Ela é uma figura em si mesma religiosa.
Ela é benigna, boazinha, é uma santa mulher que vive confortavelmente instalada numa casa burguesa da Rua do Senado e vai levando a vida como pode. O marido tem uma amante, ela tem 2 escravas e ainda por cima trouxe a mãe para casa. A gente tem a Dona Conceição apresentada com todas as qualificações de uma mulher mediana, sem sal, sem graça, que não tem a menor atração possível, suportaria tudo, é uma benigna e é uma acomodada. Acontece que numa certa noite de Natal, como tem um adolescente instalado na sala, esperando a missa do galo, ele é um hóspede da família, ela fica ligeiramente alvoroçada com a presença dele e vai à sala conversar. A sala está mal iluminada e há um clima meio romântico. De repente, aquela Dona Conceição, que era tida como benigna, nem feia, nem bonita, assim, de repente ficou linda, ficou lindíssima. Tem um superlativo que sai do meio da mediania, do meio da mediocridade, como quem diz, esta mulher tem um superlativo dentro dela, que, no entanto, não terá história. Porque depois que ela ficou lindíssima aos olhos do rapaz, ela vira as costas, se apaga de novo e vai cuidar do aparador, onde tem os bibelôs, uma coisa assim, e no dia seguinte ela volta a ser a mesma benigna Conceição. Esse ponto me parece que traz na figura da Conceição uma análise rápida, mas fulminante, que o Machado faria, da figura da mulher na história, pelo menos na história da mulher burguesa ou da mulher dentro de qualquer sistema patriarcal ou próximo do patriarcalismo. Tem uma frase em que ele diz, referente à Dona Conceição, que ela andava como quem lhe custa arrastar o corpo, como quem custa levar o corpo. Eu vejo nessa frase uma espécie de síntese de uma história que não foi contada, a história de todas as mulheres que não tinham o próprio corpo, a não ser como um fardo para carregar, em vez de ser, digamos, a sede da sua personalidade, dos seus desejos, é uma coisa que ela precisa carregar. Essa frase simplória, custa-lhe arrastar o corpo, custa-lhe levar o corpo, tem uma história dentro, mas ali ela se apresenta como se fosse um mero gesto de quem entra na sala arrastando as chinelinhas da alcova que vieram da alcova. Na Igreja do Diabo, que é um conto tomado de empréstimo de um capítulo do Goethe, na verdade, de um dos preâmbulos do Goethe, do Fausto, aparentemente nós vamos encontrar o Machado dividido na velha questão entre o bem e o mal, mas me parece que o conto sai por outra tangente, né? Na verdade, o que o diabo quer fazer é fundar uma igreja copiando a instituição já existente da Igreja Católica. E é o que ele faz, e dá certo. Só que, é claro, ele inverte os sinais. Os antigos pecados ficam sendo as novas qualidades e as velhas qualidades ficam sendo os novos pecados. Ele está certo de que, com isso, ele vai trazer a humanidade para si. Porque é crença dele que a humanidade vai atender exclusivamente aos seus desejos primeiros, isto é, a sua natureza. A natureza da humanidade será os prazeres a qualquer custo, o gozo da vida, etc. E qual não é esse espanto? Quando os fiéis da sua igreja começam a praticar as antigas virtudes, as escondidas. Aí o Machado já não entende nada e vai a Deus, vai perguntar para Deus o que houve afinal. Aí Deus responde: que queres tu, meu pobre diabo? É a eterna contradição humana. Qual é a contradição humana? Não é a contradição entre o bem e o mal, é a contradição das instituições. O que fazem as instituições? Elas se criam a partir de uma legitimação que querem dar e precisam dar a valores coletivos. As instituições nos servem e são legitimadas por nós na medida em que elas nos representam. Mas o que não falta nas instituições, e o Machado estava sendo muito brasileiro nesse momento, né? O que não falta nessas instituições
é a capacidade que elas têm de abrigarem aquilo que é também a sua perversão. As instituições acobertam os vícios e os legitimam na fachada delas. Essa é uma eterna contradição humana, segundo Deus, de uma história que se faz a partir da construção de uma legitimidade que é real em vários aspectos, mas é também fraudulenta em outros. Essa relativização, a meu ver, é das mais atualizáveis, né? Hoje. Né? As instituições existem, mas a que elas servem de fato? Qual é o sentido do fato que elas executam? Né? Mais 5 minutos. Eu vou terminar com mais duas citações. Nos braços, por exemplo, que é um dos pontos mais bonitos do Machado, eu vejo, de mais poesia, também a poesia é relativizadora, né? Ele vai dizer o seguinte: há um rapazinho em Os Braços que está hospedado na casa de uma tal de Dona Severina, que ele, por cujos braços ele está apaixonado. Né? E é um momento que esse rapazinho, que é pobre, está trabalhando ali para ajudar o marido dela a despachar os papéis do fórum, etc., ele se recolhe ao seu quartinho que dá para o mar, onde há gaivotas e as ondas do mar estão agitadas, e ele começa a formular pensamentos totalmente poéticos e naturais para ele, jovenzinho ainda, e de primeiro amor, né? Ele começa a achar, o narrador comenta, que aquele mar, aquelas gaivotas, falavam a mesma linguagem de Dona Severina. E há um momento em que o narrador diz: aquele domingo não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Essa frase, para mim, tem uma outra forma de relativização, que é esta, né? O domingo cristão é só um domingo cristão. O calendário, a instituição da igreja, a religião, acaba dando ao domingo um significado muito específico, que, no entanto, o narrador chama só. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. O que seria o domingo universal? Parece que é um domingo pré-religião, pré-civilização. É o domingo da natureza, é o domingo do mundo, né? O domingo que se espalha pelas coisas, pela poesia da vida, que é como o rapazinho está naquele momento sentindo a presença de Dona Severina. Enfim, eu acho que eu já vou terminando. Acabei apenas pontuando alguns momentos dessas relativizações, mas eu queria terminar com uma observação, já não do Machado, mas do cardeal Ratzinger, antes de ser o Papa Bento. É um cardeal sofisticado, teve um debate famoso com Habermas, era um intelectual da igreja. E ele sentia que o relativismo é um risco terrível para as crenças e para os dogmas. Ele tem um documento que ele apresentou em 2002 no Congresso Internacional de Cristologia, em que ele diz o seguinte: diria que hoje realmente se dá um domínio do relativismo, o que ele acha péssimo. Quem não é relativista parece que é alguém intolerante. Pensar que se pode compreender a verdade essencial é visto já como intolerância. Essas palavras dele não têm nada a ver com o Machado, né? Nada a ver com a verdade essencial. Quem não pode compreender a verdade essencial já é visto como intolerante. Mas, na realidade, ele prossegue, esta exclusão da verdade é um tipo de intolerância muito grave e reduz as coisas essenciais da vida humana ao subjetivismo. Essa é a contraposição que ele faz, né? Quem não universaliza com o dogma acaba numa subjetivação desnecessária. Certamente não é o que o Machado faz quando ele promove relativizações, justamente para criar o atrito que em nossa consciência obriga ao estabelecimento de algum valor. E parece que é esse estabelecimento de valor que está produzindo as leituras do Machado, às vezes dentro de um mesmo crítico, né? Eu acho que o caso do Augusto Meyer, por exemplo, é sintomático.
O jovem Augusto Meyer começa a ler o Machado com bastante desconfiança, até com alguma recriminação. O Machado não é um homem apaixonante, não é um homem que seja capaz de enfibrar-se de emoções, mas 2 ou 3 décadas depois, o próprio Augusto Meyer acaba entendendo que há ali um drama, há ali quase uma tragédia. Ele percebe que há um alcance muito insuspeito nas contraposições que o Machado faz. E termino com a seguinte passagem do Dom Casmurro, que eu acho que é um dos tantos exemplos que o Machado nos dá de como a gente pode entender as coisas a partir do lugar em que se está, de uma maneira inteiramente distinta daquela que seria a nossa visão 1 metro adiante, 1 metro adiante ou atrás, né? Ele está se lembrando da cena do primeiro beijo que ele deu em Capitu, estou falando do Bentinho, do Dom Casmurro, né? E ele diz assim, depois de ter dito para si mesmo: sou homem. O gosto que isso me deu, depois do beijo, foi enorme. Colombo não o teve maior, descobrindo a América. Isso toque. Colombo não o teve maior, descobrindo a América. E perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. A descoberta da América, um sol de outubro, a descoberta da América se faz no beijo, né? Esse tipo de desproporção me parece de extrema utilidade para a gente ter que fazer um percurso difícil, nervoso, das contradições que o Machado explicita na sua obra. Ele vai viver, por muito tempo, a meu ver, por conta dessa relativização que está permanentemente aberta e cada vez que a história dá um passo, ela parece que acentua uma ponta desse relativismo. Era isso. Obrigado. Antes de passarmos às perguntas, eu queria fazer um breve comentário. Quando eu olhei os assuntos das palestras, fiquei repensando, repassando as aulas, os textos do Alcides, do Zé Miguel, e pensando como poder procurar um ponto em comum para comentar as falas. E, recorrentemente, me vinha a ideia do Augusto Meyer, que você acabou de mencionar, ligada às ambiguidades machadianas. Talvez tenha sido o primeiro crítico a pôr em destaque a ideia das ambiguidades, que, à sua maneira, tem que ver com uma certa sugestão psicanalítica, e também com o relativismo. Mas o texto em que eu me fixei, do Augusto Meyer, é um texto pouco conhecido. Eu poderia mencionar, por exemplo, quanto à psicanálise, o texto da sensualidade, que talvez seja um dos primeiros a tratar da questão de Machado, ou mesmo o Subterrâneo, que é o texto central. Mas eu quero me referir brevemente a um prefácio que fez o Augusto Meyer para Quincas Borba, em que ele, talvez seja o texto do Augusto Meyer que mais insiste na ideia da psicanálise presente em Machado. E agora, ouvindo o Zé Miguel, para mim ficou mais claro o texto do Augusto Meyer, porque ele justamente se esquiva, o Augusto Meyer, da ideia lá de que Machado seria um antecipador da psicanálise. Mas ele diz que Machado anteciparia uma atmosfera moderna que nós só viríamos no romance moderno, já influenciado pela psicanálise. Então ele cria um modo de compreender isso pelo nervo ficcional. Quer dizer, ele diz Machado não é um antecipador da psicanálise, mas é um antecipador de determinada atmosfera, propriamente da narrativa moderna, e esta sim feita sob o signo já das ideias freudianas. É um modo de pensar essa singularidade tão machadiana, que ao mesmo tempo antecipa e já dá rasteira na própria
psicanálise. Mas, enfim, para ser breve, Zé Miguel falou em aparente ausência do autor na ficção moderna, não é? De autoridade. De autoridade. Carece de Isso, autoridade. Tudo, fala do Hélio ontem, acho que também tocou, quer dizer, pelo menos repercutiu muito em mim. Assim, Está no microfone. não, você me entendeu, eu estava dizendo que o autor carece de autoridade, porque ele não tem um saber anterior no qual tudo se escolhe, né? Sim. Diferente da narrativa convencional, em que o autor se põe como domínio, né, do conhecimento em cena, né? Nesse sentido. Né? Quer dizer, a invenção do conto moderno teria que fabricar uma autoridade que muitas vezes se daria por essa figura de uma teoria que ela mesma não se sustenta, senão impondo-se, né, com uma certa arbitrariedade, ela não faz isso. sim. Não, eu queria só tomar então esse mote que você fala da autoridade, vamos dizer, fraturada, né, do texto moderno, e se da distância do narrador, né, em face da matéria narrada, como uma estratégia machadiana de relativismo. Bom, eu queria um pouco para instigar a discussão, retomar esse texto do Augusto Mendes, que ele termina concluindo nesse sentido. Ele diz assim, que Machado faz, aos poucos, a análise psicológica indireta. Isso envolvia a necessidade de provocar o leitor, obrigando-o a ler nas entrelinhas, para completar o pensamento do autor. Então, após fazer essa discussão sobre o clima próprio da narrativa moderna, que Machado teria antecipado e não a psicanálise diretamente, ele diz, isso obrigou Machado a exigir do leitor um espaço de participação que não existia, porque a autoria também está posta, de alguma maneira, em relativismo. Queria então um pouco ouvir como vocês pensam essa ideia do leitor em Machado a partir do olhar desse clima que, ou pelas ambiguidades, antecipa ideias dobras, ou pelo relativismo obriga a completar em alguma medida para si o significado. Você vê eu acho que o leitor do Machado fica numa posição curiosa. Ele não quer se identificar com os personagens jamais. Ele quer se identificar com o narrador. Ele sabe que o foco da inteligência, a razão está, a autoridade está para esse narrador, que pode até aparecer como omisso, ou apenas sugestivo, ou até impressionista, de maneiras com que as pessoas às vezes se referem ao descaboteamento da narração. Mas, na verdade, a gente sabe que é essa consciência de narração que nos dá o mínimo de conforto. É dela que vem o que eu preciso começar a pensar seriamente. A seriedade está com esse narrador. As personagens servem, muitas vezes, de fato, quase como ilustrações, como metáforas, como figurações do pensamento. Mas ele se recolhe. Então, como ele se recolhe? Então, por um lado, ele é quase omisso quanto a posições. E as personagens também não são exatamente donos do seu destino. Nós ficamos nesse entre-lugar onde precisamos fazer escolhas. O exemplo escandaloso da variação dessas escolhas é Capitu. Ele estava vendo outro dia, estava repassando a crítica de Capitu desde o início do século passado. E a gente sabe, ela passou de ser uma mulher pérfida, maliciosa, para ser uma senhora moderna. E, na verdade, cheia de iniciativa e com todo o direito de se afirmar como mulher. Superior, infinitamente superior ao Dentinho. Houve uma inversão de expectativas. A história conta isso. A nossa história está fazendo isso, de se tornar possível, essas leituras se fazem possível. E o Machado vem cabendo em todas. Ninguém diz que aquela era melhor ou pior do que essa. Elas existem, como se fosse uma multiplicação necessária a partir da relativização.
falei muito no exército. Olha, eu preciso, não tem, daqui a 10 minutos, eu tenho um ônibus que não mora em São Paulo, e esse ônibus passa, ele é muito tentador, ele passa na frente da biblioteca. Então eu vou sair daqui uns 10, 15 minutos no máximo, se tiver que sair, vocês vão reparar, mas é por força desse ônibus, tá? Então, eu concordo com o Cides de que há uma política da escrita, assim, no Machado, que consiste em deixar essa indeterminação como uma margem que o leitor tem que enfrentar. E essa margem de abertura não recua diante do que possa haver de mais terrível, de mais implacável, e, portanto, ela não tem complacência para com esse leitor para o qual deixa essa. Então, então, concordando com você nisso e puxando para o lado da minha escolha aqui de perspectiva, no caso, o conto, o espelho, voltando a ele termina com um corte que deixa o leitor em suspenso e perplexo na posição do que estariam os convivas do sarau de Santa Teresa, né? Que começa com uma conversa amena sobre grandes temas metafísicos, né? Mas a narrativa e a teoria que se coloca ali, as duas juntas, põem esses discursos ficam totalmente deslocados. E tudo isso, como eu disse, deixa em dúvida você vê que aquele homem que era um jovem pobre, mas que tem uma perspectiva de ascensão dada pela nomeação, pela mais baixa das patentes da Guarda Nacional, mas sabendo-se, vamos dizer, o papel que tinha a Guarda Nacional no imaginário, que é uma questão muito brasileira, quer dizer, assim, o imaginário, o espelho, na verdade, a própria Guarda Nacional é uma compensação que o Estado dá a proprietários, portanto, interesses particulares, se investem de uma aura público-estatal como se pertencessem a uma ordem militar que só existe. Os coronéis, os capitães, os majores do Brasil inteiro, que são bafejados por uma aura de imaginário que vem de uma antenada. É uma coisa realmente como que o comércio de imagem é constitutivo, é fundamental no Brasil. Isso, inclusive o Jacobina, ele não se vê como ele é abandonado por um lado pela tia, que é a proprietária, e por outro pelos escravos. Ele é um homem livre na ordem escravocrata que é ninguém quando justamente faltam essas duas circunstâncias. Então, tudo isso, é ele, no entanto, que é, no momento da narrativa, esse capitalista cáustico aos 40 anos. Portanto, há uma história entre aquele rapaz desprotegido e esse que conta a história. É uma história social de ascensão. É uma história que fala também na truculência, como se refere ele mesmo aos boçais, que são os escravos, e tudo mais. Quer dizer, tudo isso está posto ali. Como eu disse, no entanto, ele só pode contar esse lugar de enunciação que permite a ele contar essa história descolando-se dela, porque ele a atravessou, porque de algum modo ele não está, vamos dizer, preso, para falar em termos psicanalíticos, no domínio do puro imaginário, o registro imaginário, que é a dependência de um lugar no outro, mas que atravessou o simbólico, deu linguagem a isto, viveu a uma distância crítica em relação a essa mesma história crítica. Tudo isso, no entanto, e nesses contos todos desta época, eu acho que houve um momento forte no Machado nessa virada de esta síntese do imaginário, da fome de reconhecimento, de uma coisa, o quanto a constituição do eu ela é dependente estruturalmente de um registro imaginário, né? Ou seja, de quanto nós precisamos da imagem do outro para nos constituirmos. Isso é uma verdadeira
saraivada de situações. Acho que todo livro de papéis avulsos, de um grupo disso e tal. O conto não dá nenhuma saída edificante, porque poderia ser no final uma coisa do tipo, vestiu a fada e a gente vê como uma parábola, que aquilo não é bem o que se deve ser, né? Mas ele não dá essa saída edificante, ele se retira e, portanto, deixa o leitor diante desse desamparo, né? E tendo que se haver com isso. A pergunta é a seguinte: qual é o ganho dessa lucidez, Jacob? A quem serve a lucidez? Por sua vez. Ele vai embora, ele vira as costas, o conto termina e você fica com a mesma perplexidade de quem estava conversando com ele sobre a metafísica. É só isso. É como se o Machado dissesse: eu conheço esse jogo, eu conheço esse jogo, eu não sei que posição tomar, mas eu conheço as cartas. Ele se abstém de tomar as cartas, mas ele diz: eu conheço a regra do jogo. Não tem bandeira nisso, não tem direção a seguir. Tem um virar de costas, mas depois que ele iluminou, tudo que o Zé Miguel disse a respeito do Espírito está iluminado para nós. Nós não somos mais os mesmos depois dessa iluminação. O peso dessa falha está em vários níveis de nós. E quando o narrador vira as costas e desce as escadas, ele está dizendo: agora escolham quem ficará com o quê, né? Uma vez eu fiz essa pergunta na classe da submetria do medalhão: se vocês tivessem um pai que se dispusesse a ensinar vocês como ser um medalhão aos 45 anos, o que vocês fariam? Como é que vocês aceitariam essa oferta? Aos 21 anos, o pai de vocês vai trazer como presente um método para vocês se tornarem medalhão. Uma aluna disse: se eu tivesse um pai desse, eu matava. A outra disse: se eu tivesse um pai desse, eu dava um abraço e agradecia muito. Eram duas perspectivas historicamente defensáveis. O que vai dizer que elas não são defensáveis, cada uma com seus pressupostos, né? Mas dividiu-se a classe, e essa divisão é a divisão que provoca o tal do relativismo. E o Machado parece que assume uma espécie de recuo estratégico em relação a isso, que você está dizendo, mas se há um lugar onde talvez ele deixa a pista... mas deixa todas. Certo, não, o tempo todo ele deixa, mas se há algum lugar inteiro ele não. Porque ele diz assim, quando ele diz: e não use jamais a ironia, né? Falamos disso, da ironia e tal, às vezes disso. Mas não há livro. Ele adora, mas livraria não. Quer dizer, ironia não. E aí cita fonte, cita uma linhagem literária, cita um lugar. Quer dizer, eu acho que esse é um momento singular, especial, onde deixa transparecer uma intenção. Quer dizer, eu acho que quando ele aprende a lição do Maquiavel, termina o conto dizendo: já são meia-noite, puxa vida, já é hora. A conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavel. Guardadas as proporções. Aí o leitor, de repente, não, espera um pouquinho, acabei de ler uma nova versão do príncipe, ambientada no Brasil, que em vez do príncipe eu tenho a figura do medalhão como a grande figura do medalhão. Eu sou obrigado a rever todo o medalhão do Maquiavel. É o que eu faço com meus alunos. Eu peço para eles no quinto, para saber até que ponto o Machado seguiu. Eu vou lá e encontro os passos que ele dá na trilha do medalhão, são passos verificáveis no príncipe do Maquiavel, com a diferença que, em vez do príncipe italiano, eu tenho essa figura que alguns chamariam de ridícula, mas que o Bose diz: não, calma lá, é uma figura de poder. Esse medalhão, ele parece ser um tipo risível, mas não vamos nos rir porque ele tem poder real. É o cara que indica, é o cara que tem influência, é o cara que faz as relações, etc. Nesses escassos assim. Um pouco mais sábio. Acho que podemos abrir para duas perguntas. Vai lá, Joãozinho.
Alcides? Está funcionando esse daí? Tá Eu estou funcionando? achando que não também. Falar uma coisa. Agora sim. Aproveitando esses seus últimos 5 minutos, Sim. eu acho que você podia comentar um pouco também um conto em que o relativismo aparece assim, de modo espetacular, que é o singular ocorrência. Singular ocorrência. Nossa. Meu Deus. Vocês conhecem o singular ocorrência? O João Roberto escreveu um artigo sobre esse conto em que o Machado cita várias peças de teatro. Né? A singular ocorrência, ele coloca uma equação para a gente resolver, que é a seguinte: por que uma mulher, que foi prostituta, mas que é reconhecida como o amor de um jovem aristocrata, como é que essa mulher descerá de novo aos Leandros, né, que é um personagem detestável, um Cápula, está lá. A relação que o Machado arma com esse ponto é a seguinte: você não quer entender as razões dessa mulher, porque você não é mulher. Este conto se faz com 4 homens. São 2 homens, começa 2 homens conversando sobre mulheres, numa esquina, a posição clássica dos paqueradores da Rua do Ouvidor no século XIX. Eles iam na Rua do Ouvidor para ver as mulheres passando. Aí enxergam a tal da Marocas, aquela ali era a Marocas, hoje a Dona Maria de Cal. Bom, aí conta-se a história dela. E a história termina sem que o leitor perceba, afinal de contas, por que a Marocas, que era tão aparentemente protegida e querida pelo aristocrata, por que ela vai cair nas garras do primeiro cafajeste que aparece na rua? É como se essa fosse a questão, mas a questão não é essa. O que o Machado faz é mostrar que, do ponto de vista masculino, não há como entender o gesto do outro, e o nosso outro é mulher. Então são 2 homens falando de outros 2 homens, os 4, e um deles se chama Andrade, Andros, e outro se chama Leandro. São pequenas tirelas que ele vai dizendo e termina com a seguinte frase: enfim, coisas. Coisas. Não se explica. Não, enfim, coisas. O leitor não tem como ajuizar do comportamento dela, porque o ângulo que foi fornecido é o ângulo masculino. O ângulo masculino não entenderá as razões dela, simplesmente porque ela não fala. Se Capitu não falasse, não seria melhor para todos nós? Mas ela não fala, não pode falar. Nem ela, nem a Marocas, nenhuma personagem feminina do Machado fazem muito fala. E alguns são notáveis, né? Às vezes eles liberam as personagens para serem realmente avançados como a Dona Paula, mas isso é outra questão. É outro ponto. Agora desculpem, então, os colegas da mesa aí, mas eu preciso de fato me. Bom, podemos encerrar.